O assunto de hoje diz respeito à Primeira Guerra Mundial, tá? Então eu gostaria de iniciar essa aula fazendo algumas considerações a respeito desse evento. E existem uma série de questões, né, que envolvem aí as guerras mundiais, e obviamente toda guerra ela não acontece simplesmente do nada. Uma nação resolveu, né, invadir a outra, né, enfim, ela não pode ser explicada de uma maneira muito simplista, tá? Isso é importante vocês entenderem. Então, assim, o que é de mais importante de vocês lembrarem para começo de conversa a respeito de Primeira Guerra Mundial são as causas. Então, a gente vai dividir mais ou menos a aula, né, nas causas, né, o motivo que desencadeou a guerra, né, e os principais fatos relacionados à Primeira Guerra Mundial. Depois a gente vai trabalhar as consequências, tá certo? Então, mais ou menos aí são 3 momentos de aula a respeito da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, contextualizando o cenário europeu, né, do início do século XX. Em primeiro lugar, a gente está entrando aí, a gente está vivenciando ali a segunda fase da Revolução Industrial, começa ali no século XIX, a era do petróleo, energia elétrica já está se tornando algo mais presente na, na realidade da produção industrial, né, na realidade até mesmo das casas, né, das pessoas comuns. Nós temos aí algumas nações se consolidando, né, consolidando seu poder econômico, principalmente a partir, né, dessa industrialização. Então, a industrialização ela vai provocar um crescimento de umas nações, e para haver essa industrialização, é muito importante a nação que detém a tecnologia, a nação que detém a primazia, né, nesse processo de revolução industrial desse primeiro momento, ela deve necessariamente ter três elementos que são fundamentais: matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Né? Tendo esses 3 elementos, a nação ela consegue então se desenvolver industrialmente. Tá? As realidades aí são diferenciadas. Vocês já sabem que a primeira nação a ter esse surto, né, de desenvolvimento industrial foi a Inglaterra. Na sequência, ela vem seguida de outras potências, de outros países, como a França, como a Alemanha, né, que se unifica nesse período, final do século XIX. Né? Então, a região do Piemonte, desculpa, esse é na Itália, a região ali na Alemanha da Prússia, né, era bastante desenvolvida, né, ela lidera o processo de unificação, da mesma maneira na Itália, a região norte da Itália, o Piemonte, lidera o processo de unificação da Itália, embora a Itália não seja lá um grande destaque na industrialização, né, não se compara com uma Alemanha, com uma Inglaterra, com uma França, né, mas também envolve esse desenvolvimento industrial também no processo de unificação. Então, as nações estão se consolidando, estão se fortalecendo aí suas fronteiras, e elas estão numa disputa, que a gente vai chamar isso de disputa imperialista. Tá? O imperialismo. O que é o imperialismo? É quando uma nação ela domina outros territórios para além, né, das suas fronteiras, em busca exatamente dessa matéria-prima, desse mercado consumidor, dessa mão de obra, geralmente barata e abundante. Né? Então, a gente vê à frente desse processo a Inglaterra, né, grande potência mundial do século XIX, né, o sol não se punha sob a bandeira da Inglaterra, né, ou seja, em todas as partes do globo você vai ter a presença dos ingleses, né, então eles estão dominando o mundo praticamente, né, através de uma colonização, né, e essa colonização ela é exploratória, né, no sentido de abastecer a indústria inglesa. Então, muitas indústrias na África, na Ásia,
né? Eles detêm um controle, pelo menos, não direto aqui na América, né? Mas se a gente lembrar de tudo que a gente falou aí de primeiro e segundo reinado, período imperial no Brasil, a gente sempre vê ali no pano de fundo a Inglaterra interferindo em ações políticas, interferindo em questões internas do Brasil, porque era a maior potência da época. Em paralelo a isso, nós temos também um grande desenvolvimento dos Estados Unidos, que depois, no século XIX, a partir da Guerra da Secessão, década de 60 do século XIX, início de 70, os Estados Unidos despontam como uma grande potência, lembrando que o norte dos Estados Unidos, o norte industrial, venceu a guerra, então viabilizando toda a produtividade dos Estados Unidos em prol de um processo de industrialização crescente, que vai cada vez mais, e lembrando que os Estados Unidos, por si só, já é uma grande fonte de matéria-prima, do mercado consumidor, de mão de obra, então os Estados Unidos já de cara já saem com uma grande vantagem em relação a algumas potências europeias. Mas é importante lembrar que ainda a Europa é as grandes potências estão na Europa, em especial França e Inglaterra, e chegando aí para brigar a Alemanha, e um pouquinho mais atrás ali a Itália, temos a Bélgica, enfim. Alguns impérios na Europa ainda bastante tradicionais, tá? Então é importante ficar ligado aí nesse jogo geopolítico, da Europa, o que está acontecendo. Rússia, a Rússia é uma potência imperial, ela não chega a ser uma potência industrial. A Rússia não tem grandes indústrias, não se compara. A Rússia, pela sua própria natureza, ela é um gigante, o maior país, que concentra uma grande variedade de populações ali no seu território. Então a Rússia, ela sempre foi muito temida, vale lembrar lá no início do século XIX, foi a Rússia que iniciou a derrocada do Napoleão, a derrota para a Rússia. Então difícil vencer a Rússia, a Rússia tem uma tradição bélica, uma tradição militar muito forte, então ela é uma grande potência, não uma potência econômica tal como Inglaterra, França, mas uma potência militar, tá? Uma potência porque tem, para cada 10 homens, 10 soldados ingleses, a Rússia tinha 100 soldados. Então só essa superioridade numérica deles já confere um grande poder. E a Rússia tem algumas questões internas, mas a princípio aí nesse contexto ela vive debaixo do poder dos czares, que eram os imperadores russos, recebiam esse título, uma herança lá do César romano, então eles recebem esse título de czares. A família que está no poder na Rússia nesse momento é a família Romanov, tá? E eles governam de uma forma autoritária, como a maioria das potências no melhor estilo absolutista, que existia lá dos séculos XVI, XVII, XVIII na Europa, com algumas concessões. A Rússia começa a ter os seus primeiros lampejos de industrialização, uma população que a sua maioria está no campo, mas começa a haver uma movimentação urbana com a instalação de algumas indústrias no seu território. Tá? Sobre a Rússia a gente vai falar com maiores detalhes mais à frente, mas é importante entender esse cenário. Tá? E entender que a Rússia ela é um país, é uma nação imperialista no sentido de que ela conquista territórios. Então, há vários territórios que não necessariamente são russos, mas que foram anexados ao Império Russo. Tá? Os russos se dizem de raça eslava, e a ideia da Rússia é criar uma grande nação eslava, que estava subdividida em alguns países, e alguns desses países até mesmo vinculados, anexados a outras nações que não necessariamente eram eslavos. O exemplo disso, o Império Austro-Húngaro, que é o outro império que eu queria falar. O Império Austro-Húngaro, também nesse mesmo modelo da Rússia, gigante, grande, em termos populacionais, em termos territoriais. O Império Austro-Húngaro ele tem essa característica, ele foi anexando ao seu território povos, nações que passam a se submeter a eles, através da força militar, devem pagar impostos, devem obediência, enfim, aquela dominação tradicional que a gente conhece, e
A diferença é que o fator de unidade, diferente do russo, né, que era a raça, né, eslava, os austríacos são arianos, né, são germânicos. Então, a Áustria, ela já era um território que disputava os demais territórios, a unidade, né, a liderar a unidade dos demais países germânicos. Só que ela disputou lá na metade do século XIX com a Prússia. E a Prússia, industrializada, mais rica, né, mais articulada, levou. Né, a Rússia liderou o processo de unificação da Alemanha, deixando a Áustria de fora. Tá? Então você tem agora o nascimento de uma Alemanha, certo? Talvez o país germânico mais significativo, seguido pelo Império Austríaco, que além de anexar alguns territórios germânicos, ela também anexou alguns territórios eslavos, formando o Império. Tá? Só que o Império Austríaco, né, ou Império Austro-Húngaro, né, como vocês vão poder ouvir falar, ele não tinha a mesma unicidade, né, a mesma identidade nacional que a Alemanha vai ter, que a Rússia vai ter, que outros países vão ter. Então, o que acontece na Áustria? Na Áustria existem vários territórios em guerra, né, numa tensão, porque eles não querem se submeter à Áustria, ao Império Austríaco, porque eles não se sentem pertencentes àquele império. Então, há várias revoltas separatistas no Império Austríaco. Tá? O pessoal costuma usar a seguinte expressão: é uma verdadeira panela de pressão ali, né, o Império Austríaco, né, porque movimentos terroristas por todos os lados, né, querendo libertação, né, do Império Austríaco. O cenário geopolítico antes da Primeira Guerra Mundial é mais ou menos esse, tá? Essas grandes potências disputando entre si territórios, às vezes fronteiriços, e às vezes disputando territórios na África e na Ásia, tá? Então a Inglaterra vai disputar com a França, com a Rússia, com a Bélgica, enfim, todo mundo vai sair em busca de territórios. Por que a África e por que a Ásia? Né? Porque a América, que sofreu um processo de colonização, viveu no início do século XIX um processo de independência. Os Estados Unidos se fortaleceram e se colocaram como protetores da América, falando aqui, ó, América para os americanos, do Grana Monroe. Quem vier vai tomar um cacete. Tá? Então, os Estados Unidos se colocaram como os guardiões da América. Tá? Então, resta às potências europeias disputar os seus territórios vizinhos e disputar na África, né, que já tinha alguns reinos e tinha algumas alianças com países europeus, né, já desde o século XV, né, até fornecimento de escravizados, enfim, e fornecedores de matéria-prima, né, a matéria-prima africana, né, vai desde madeira até ouro, diamantes, né, então a África é riquíssima, né, então controlar a África, né, controlar territórios na África era uma coisa extremamente importante para aqueles países imperialistas ali no século XIX. Da mesma maneira, a Ásia, né, chegar àqueles territórios com populações imensas. Até hoje, né, a gente vê ali a China, né, todos os mercados crescem o olho em torno da China. Por quê? Imagine você, né, vendendo, vamos pegar um exemplo simples, você vende caneta. Quanto que custa uma caneta dessa? Uns R$ 5, R$ 4. Vamos chutar bem baixo. Você é o fabricante. Você vende uma caneta dessa a R$ 1, certo? Qual é a possibilidade de você enriquecer vendendo caneta a R$ 1? Depende aonde você vai vender. Né? Se você, deixa eu colocar aqui. Se você vai num lugar, vai numa escola vender caneta, pensa bem, você vai vender caneta numa escola. Aí você vai lá no IFE, tá? Nós temos quantos alunos no IFE? 600 alunos. Desses 600 alunos, quantos vão querer comprar a tua caneta? Vamos chutar alto? 10% dos alunos, 60 alunos, querem comprar a tua caneta. 60 alunos, você vai ganhar R$ 60. Né? Agora, não seria mais interessante você vender no Colégio Estadual do Paraná? Né? Mais de 4 mil alunos, mais de 5 mil alunos.
Essa é a vantagem da China, essa é a, a grande destaque que a China tem. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. 1 bilhão e 400. Se 10% dessa população comprar a tua caneta, você está bilionário. Entenderam? Então pense isso no jogo da indústria, né, do comércio internacional. Então, atingir mercados, né, asiáticos, africanos, tinham muitas vantagens, muitos interesses. Essa foi a disputa imperialista que acontece aí que acontece aí no século XIX, entrando no início do século XX. Tá? E esse vai ser um dos principais motivos que levam à Primeira Guerra Mundial. Porque o que vai acontecer? Os países, os líderes, né, as lideranças dos países, eles começam a pensar, ó, sozinho não vou dar conta. Então eles começam a se articular em alianças, né, começam a formar blocos de interesses comuns. Tá? Nós vamos ter um primeiro bloco formado pela Rússia, tá? A Rússia vai se, pelo Império Austro-Húngaro, esse Império Austríaco, que quase liderou o processo de unificação da Alemanha, quase levou, né? Então a Alemanha já vai puxar, opa, é uma população irmã. Então eles se oferecem em apoio, em ajuda mútua. Né? A Alemanha se compromete, ó, quem atacar vocês, a gente interfere. Quem nos atacar, vocês interferem. Se formou uma aliança, Alemanha e Império Austríaco. Quem vai entrar nessa aliança também é o recém-formado país, conhecido como Itália. Tá? Então se forma um bloco, uma tríplice aliança, formada por Itália, Alemanha e Império Austríaco. Tá? Essa aliança deles é só começar a guerra que já vai começar a abalar, mas se forma um bloco. Do outro lado, o pessoal já, opa, olha só, a Alemanha tá se espertando. Né? A Alemanha chega, né, atrasada nessa corrida, mas ela quer ir na janela. Né? Então ela está ali disputando territórios na África, na Ásia, disputando territórios até mesmo ali na Europa. Né? A Alemanha ela tem uma rivalidade muito grande com a França. Lembrar que a Alemanha ela se forma, um dos elementos de formação da Alemanha foi exatamente, de consolidação da formação da Alemanha, foi exatamente uma guerra contra a França. Tá? Então, há uma rivalidade histórica, né, que foi forjada, que foi criada exatamente para se forjar a unidade alemã. Então, havia essa rivalidade com a França. Tá? Então, França e Alemanha já estão em postos opostos. Tá? A França vai se aliar com um país que, historicamente, eles eram rivais também, mas que agora, nesse contexto industrial, eles vão se tornar amigos para o resto da vida, amigos para sempre. A França e Inglaterra se unem em um projeto de associação, de proteção mútua, né, um projeto de autoproteção. Tá? Então, a Inglaterra, que você viu se degladiando com a França desde lá da Guerra dos 100 Anos, da Idade Média, né, passando por uma série de conflitos, de confrontos pelo trono, pela sucessão, tal, chega aqui no século XIX, são amigas para sempre. Ok? França e Inglaterra, a partir do século XX, você vai ter elas como grandes aliadas. E quem vai se juntar à turminha aqui da França e da Inglaterra? Alguém que não é do grupo dos mais industrializados, que vai ser a Rússia. Tá? Então está formada a Entente Cordiale, tá? Está formada a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia. Tá? Então, se criou um clima, passagem do século XIX para o início do século XX, um clima de paz armada, porque essas nações, principalmente as industriais, vão investir pesado em armamentos. Por quê? Sabiam que uma guerra estava para acontecer. Só faltava um motivo. Tá? E o motivo a gente vai falar aí nas próximas aulas. Tá certo, gente? Pessoal, obrigado por terem assistido essa aula. Qualquer coisa, manda e-mail, nos procura. Esse assunto é bem importante aí, vai aparecer com certeza aí nos testes que vocês vão fazer, nas provas, e enfim, importante para a gente conhecer a nossa história. Beleza? Um abraço a todos, tenham uma boa semana. Tchau, tchau.